Olá, olá, boa noite. Para quem está chegando aí, muito boa noite. Mais um tema aqui, mais uma entrevista bacana com conteúdo importantíssimo para agregar aí para você. Vai chamando os seus amigos, vai chamando a galera, vai se aconchegando. Já vai se preparando aí para compartilhar. Oi, Elô, bem-vinda! Boa noite. Elô vai chamando todo mundo. Enquanto a nossa convidada da noite se prepara também para entrar. E ela chegou, é por aqui. Olá, Fábio, bem-vindo. E a nossa convidada está entrando aqui. Vamos ver, doutora Fernanda. Olá, deu certo. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo, Fernanda. Assim, você me ouve? Ouço. Oi, Tá bom? Carla. Insight com a gente. Agora tá bom. Você tá me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Tá conseguindo ouvir? A última vez eu tive um problema com o som e eu queria saber. Depois me falem aí se tá conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo entender direitinho. Olha lá, a Ótimo. Carla aqui tá ouvindo. Elô tá ouvindo. Que Que bom. bom. Eu prefiro também sem o fone. Eu acho que fica mais fácil. Acho que a hora que Mas ele tá conectado, talvez ele tenha tirado o som, não entendi. Porque com fone não, tá não. Eu prefiro assim também. fechado. Gente, então, já que tá todo mundo ouvindo aí, pessoal que tá aqui, obrigada, a Fábio falou que também tá ouvindo. A Anice chegando. Oi, Nice. A Anice que não para, não para, não para. Pensa numa pessoa que trabalha 24 horas, é a Anice. Que bom que você Não para conseguiu um entrar. minuto. Gente, quem tá entrando aí, vai chamando o pessoal, seus amigos, mandando aviãozinho, mandando coraçãozinho para trazer mais pessoas. Olha o Rodolfo que acabou de chegar. Rodolfo, um terapeuta incrível, muito bom, muito profissional, meu terapeuta. Linda. Vânia, bem-vinda. Olha a Diná, querida. Imagina. Gente, que bom. Gente, vamos chamando todo mundo e vamos começando. A Joana. Oi, Jo. Que bom que você veio. Joana, terapeuta, sexóloga. Muito bom ter esse pessoal com a gente. Gente, hoje o tema tá quentíssimo, tá muito legal e um conteúdo aí que vale a pena compartilhar, vale a pena passar adiante. É um tema sério, importante e que eu queria muito ter sabido disso tudo há 13 anos atrás, quando minha filha nasceu. O tema de hoje, então, é: você sabia que quando o seu filho fica doente, ele pode estar sendo um reflexo dos seus conflitos emocionais? Então, é um choque ouvir isso, né? Pra gente que é pai, mãe ou os próprios avós, aqueles que estão mais perto ali, cuidando do dia a dia de uma criança, saber que a doença, né, no físico dela, os sintomas que ela tem, muitas vezes podem ser causados pelos desequilíbrios emocionais dos pais, né? Então isso é uma informação importante, chocante, mas é muito legal a gente ter conhecimento e acesso a isso, porque isso vem para nos abrir os olhos, para nos ensinar e para nos ajudar nessa caminhada, né, tão importante que é a caminhada de ser pai, de ser mãe, de ser educador, né? De ser aqueles avós que muitas vezes apoiam tanto, suportam tanto a rotina dos pais, né?
E a gente vai estar falando aqui, muitas vezes a gente leva o filho, você leva, eu levo o filho a um pronto-socorro lá desesperado, agoniado, com alguma dor, algum incômodo, desconforto. Chegamos lá, os médicos fazem vários, solicitam vários exames, fazem toda uma análise detalhada, para entender e identificar a causa e muitas vezes não consegue uma causa conclusiva. Isso é uma angústia, mesmo que a criança seja medicada e a dor passe, a gente fica lá, né, naquela incógnita. Gente, o que será que aconteceu? Então, para a gente ter mais informações sobre isso, eu trouxe hoje aqui para estar com a gente. Obrigada, obrigada por estar com a gente. A doutora Fernanda dos Santos, que ela é médica pediatra e vai estar dividindo aqui com a gente toda essa questão, né, doutora? Bem-vinda, boa noite. Obrigada. E aí, ó, é um prazer dividir essa telinha contigo e vamos estar aqui nos apoiando nessa noite, batendo esse papo para a gente crescer ainda um pouco mais, todos nós, né? Ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo que está entrando, que está aí participando. É um tema bem chocante, realmente, né? Saber que isso pode fazer o seu estado pode fazer alguma coisa no seu filho e isso deixa algumas mães um pouco assustadas, eu diria. Verdade. Eu acho que essa conversa vai ser uma conversa de muito amor, de muito acolhimento, e não é para culpar. Eu acho que a gente não está aqui para apontar o dedo, e nem para culpar, e nem para falar que isso é responsabilidade dela ou tudo mais. Eu acho que é importante a gente saber para ter consciência e para pensar. Eu acho que é isso, é começar a ter esses insights, né? Falei, uai, será que isso pode estar relacionado com alguma coisa que eu tô sentindo, que eu tô passando? E isso vai cada vez mais, dependendo do profissional que passa, isso vai sendo repetido, né? Isso vai sendo falado e talvez coloque aquela pulguinha atrás da orelha e vai pensando naquilo e talvez tenha essa consciência, né? Então, eu acho que esse papo, essa troca vai ser muito rica por causa disso. Eu espero poder ajudar no que for preciso, vou compartilhar um pouco da minha experiência e da minha vivência com as crianças. Eu acho que essa convivência com criança é muito rica, né? A criança, ela nos ensina muito, nos ensina muito. É só a gente estar preparada e pronta para ouvir, né? É verdade. De coração para ouvir. É isso. E o que você falou, né? A gente está aqui para acolher e para bem isso, obviamente não para acusar, mas para ajudar, né? É aquilo que eu falei. Eu, se tivesse essa informação há 13 anos atrás, com certeza tinha me ajudado muito mais, porque às vezes a gente patina na situação, porque a gente busca, né? O pai e a mãe, né? Quem tá ali cuidando daquela criança, sempre tem a melhor intenção e sempre faz o seu melhor, Sim, né? sim. Só que às vezes ele mesmo fazendo melhor, alguma coisa ali ainda ele não tá conseguindo entender e aquela situação fica repetindo, né? E traz aquela angústia, aquele desconforto e a sensação. E assim, normalmente a primeira reação da mãe é se culpar, né? Ah, eu não entendo o que está acontecendo, é culpa minha, eu não devo estar sabendo cuidar direito, eu fiz alguma coisa errada, né? Às vezes as outras pessoas ao redor também julgam, né? Mãe, olha, você não cuidou bem, enfim. Então é toda aquela cobrança. Então hoje é totalmente o oposto, né? É trazer luz a questões que muitas vezes não são expostas, não são ensinadas, explicadas, e aquela história, a mãe não tem manual quando o bebê nasce, né? Então a gente poder contribuir pelo menos mais um pouquinho nessa jornada maravilhosa que ser responsável pelas crianças, tanto como pai, que é um papel muito importante, forte, e que eu tenho visto os pais mais próximos dos filhos de uma forma mais carinhosa, mais junto. Isso é muito legal e faz toda a diferença para a vida adulta deles, para o desenvolvimento todo. Então, é esse mesmo o objetivo.
E aí eu Sim. quero te pedir aí para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência em relação a essas doenças, né? Você está lá atendendo num consultório ou num PS, lá no seu dia a dia, naquela loucura, naquela rotina. Conta pra gente algum exemplo, algum caso que você fala. Às vezes chega pra gente criança com tal sintoma, a gente investiga e não acha causa, né? É. Fala pra gente, doutora. É muito comum a gente ver, né, algumas fases, né? Eu acho que o bom da pediatria é que a gente consegue ver a mudança drástica e a evolução das crianças desde quando nasce até, né, os 18 anos que a gente pensa ainda na pediatria. Mas eu acho que pensando no começo da vida, a gente vê muitas crianças que choram muito, que é isso, né? É o começo, essa fase de adaptação à vida aqui fora, que ela vai ter que procurar se alimentar e ela tá se sentindo muito solta, ela tá se sentindo desamparada, não tem mais aquele acolhimento que tinha quando estava dentro do útero, e isso dá uma angústia, uma sensação, né, de às vezes abandono, às vezes é muito estranho para ela estar fora. E isso angustia também a mãe, porque a mãe está nesse processo de aprender a ser mãe. A partir nasceu, né? Agora tem uma outra pessoa, tem um outro ser. Então, a questão do choro é muito recorrente. E a criança tá bem, tá ganhando peso, tá mamando, fazendo xixi, cocô, tem toda a rotina, ela tá ótima do ponto de vista fisiológico, não tem nenhum um porquê exatamente que ela tenha esse choro, mas ela chora. É uma forma, a Aham. gente está fazendo alguns podcasts falando sobre o choro da criança, é uma forma dela se comunicar. Passando um pouquinho dessa fase, que ela consegue falar um pouco melhor, é muito recorrente a gente vê sobre a dor abdominal. É muito comum as crianças virem com. E isso mais no PS, não tanto no consultório, né? Mas a gente vai buscar a causa, faz exames, pergunta, procura, né? Outras. A causa, se tem constipação, se tem alguma coisa orgânica que justifique essa dor abdominal, mas nada, não tem nada comprovando que tem alguma alteração. Mas essa dor é recorrente. Aham. A gente até chama de dor recorrente, né? Que ela vai e volta e não tem uma causa aparente. Isso é muito comum. E aí o que a gente faz? A gente vai perguntando e investigando e sendo isso, né? É ter curiosidade. É Aham. curiosidade. Mas me conta mais. E o que está acontecendo com essa criança? Desde quando começou? E você consegue relacionar com alguma coisa? Teve nascimento de irmão, teve separação dos pais, teve mudança de escola. Muitas vezes ela estava acostumada com aquela escola e aí teve que mudar, e aí mudou os colegas, mudou o professor, que ela já tinha um vínculo. Tentar entender o que está acontecendo, né? Tentar relacionar com alguma coisa dela. Isso a gente vai fazendo, perguntando. E fazendo, querendo ou não, um link para que a mãe, olha, talvez talvez faça sentido. Realmente, se eu for parar para pensar, eu consigo fazer uma relação. Às vezes, por exemplo, mais no final do dia, né? Que pode ser uma coisa que ela fale, dói mais à noite, ou dói mais quando chega da escola. E aí trazer também algumas coisas assim. E o que você faz quando ela fala que está com dor? Ou com essa dor? Né? O que acontece? Ai, a mãe geralmente fala, eu faço massagem, eu faço bolsa de água quente, eu faço um chazinho.
E aí a gente vai percebendo que tem uma atenção um pouco maior para essa criança, tem um olhar para essa criança, né? E aí Quando a ela gente tá com dor, quando ela tá com esse mal-estar, né? com esse mal-estar, com essa sensação, né? E aí você vai, na verdade, só perguntando para a mãe, e a mãe que vai falar para você o que que ela faz. E às vezes ela mesma já é isso que a gente fala, é para que ela tenha consciência de alguma coisa. É, E por enquanto tá legal. ok, Ô, doutora, pegando esse seu gancho, e depois eu quero que você fale também um pouco da questão da adolescência lá, que é muito interessante também, mas pegando esse gancho, né, dessas coisas, tem uma pessoa que a Heloísa tá falando, ó, meu filho teve muita cólica, quando nasceu, 4 meses de cólica, né? Então, essa questão, mas esse choro sem causa aparente, né, identificável ali fisiologicamente, essa dor abdominal, essa cólica que, né, quando a gente começa a se deparar ali no dia a dia da psicanálise integrativa, a gente percebe o quanto aquela energia da mãe, do pai, interferem, influenciam diretamente na criança, né? Então, sim. a saúde emocional daquela família, daquela casa, interferem diretamente na saúde emocional e física da criança, né? E é muito legal você falar esses exemplos, porque assim, quando eu olho do ponto de vista da psicanálise integrativa, né, que é a parte que olha isso, né? Olha a psique, olha o espiritual, olha o corpo, enfim. A dor, a dor no geral, ela é uma falta de amparo. Ela é uma sensação de estar só. E de alguma forma, às vezes, a pessoa sente uma culpa por sentir incomodando, sentir que ela está deslocada de alguma forma. Então, quando você. Ela sente até uma tristeza por aquela carência, sabe? E faz muito sentido, porque você falou assim, que vocês investigam, falar, essa dor abdominal começou quando, e tal, tal, tal. E às vezes pode ser associado, sei lá, né? Um dos exemplos. Começou há uns 2 meses, que foi logo quando nasceu o irmãozinho, né? Então, assim, é óbvio que essa mãe, que esse pai tem um amor tão grande por esses 2 ou mais filhos, mas que naquele momento de um nascimento, né, do mais novo, tem uma tensão ali diferente, né? Tem uma questão ali diferente que é muito natural e que até é uma questão de logística, né? Como é que faz, né? Então, essa dor do outro muitas vezes é uma sinalização de que, cara, eu tô perdido aqui, né? É engraçado. Então faz total sentido, é muito interessante. E essa cólica que a Heloísa perguntou também, do ponto de vista integrativo, quando o intestino está presinho ali, né? É quando a pessoa tem quando a pessoa tem uma insegurança e ela insegurança, sim, mas ela quer controlar as coisas, não solta de jeito nenhum. Então, assim, a mãe provavelmente, ou o pai, a mãe e o pai, né? Ali, quando o bebê é muito novinho, então normalmente é mais a influência da mãe, que ele tá mais próximo, né? Naquela dependência muito grande desse contato com a mãe, né? Essa mãe com controle, precisando controlar tudo, querendo controlar tudo, falando eu tenho que ser perfeita e vai dar tudo certo e eu vou cuidar de tudo. E aí, esse prende o intestininho. E normalmente acontece esses sintomas na criança por conta delas serem mais sensíveis, né? Então, E, é muito interessante. e além de tudo, é o que a gente fala, que as crianças são esponjas, né? Então, se a mãe tá sentindo essa angústia e isso, a criança vai sentir também. Porque ela tá Uhum. muito em contato, ela tá o tempo inteiro ali amamentando, no peito, deitada, aninhada. Então, É, essa insegurança, esse medo, essa culpa, toda essa sensação que a mãe está sentindo e é normal sentir, ela vai passar para a criança, né? E querendo ou não, às vezes é o que a gente fala, esse choro da criança é o choro da mãe.
É o choro que a mãe não É, consegue soltar. É o choro que a mãe gostaria exatamente. não consegue, não pode, e não tem o apoio que precisa, E ela e a se sente criança culpada. sente isso. Não, e aí a mãe se sente Exato, culpada. Eu vou chorar, exatamente. parece que eu estou desprezando o meu filho, né? E na verdade Exato. ela é Eu humana, não né? tô sendo uma boa mãe, né? Eu não tô sendo uma boa mãe, porque eu tô fazendo tudo e ele não para de chorar, ele não quer, ele não me quer. Também tem essa sensação de ele não quer o meu colo, ele, né? Tipo, ele tá me rejeitando de alguma forma, né? Ou eu sou incapaz. Essa sensação de incapacidade que a gente tem que também tentar controlar e tentar mostrar para ela que não é verdade, né? Que ela precisa, que ela tá sendo uma boa mãe, que ela tá fazendo tudo que ela pode, mas é E um toda momento. essa tensão, inclusive, é esse amor e essa intenção de fazer o melhor que muitas vezes ela acaba aprendendo, ela acaba ficando angustiada. É justamente por essa intenção, né? E aí, doutora, para acalmar e para acalentar os coraçõezinhos aí das mães aqui, a gente está falando nesse momento, é usar em seu favor essa informação. Não falar assim, agora pronto, meu filho está com cólica, a culpa é minha, o que eu faço? Se a gente está identificando aqui, a cólica normalmente é quando o intestininho está preso, então há uma tensão, há uma necessidade de controle muito forte, isso está passando para ele. Então é fazer uma auto-observação de relaxar, fazer algum exercício para soltar, porque aí você olha para ele e fala, opa, às vezes por mim mesmo eu não me cuido muito, mas se aquilo pode ajudar, aí eu faço fácil, né? Então, assim, Sim. tentar fazer algum exercício e olhar para si falando, peraí, é o meu auto-amor que passa para ele esse amor. Né? Porque quando eu tenho raiva de mim, eu vibro o quê? Aquela raiva e passa para ele, né? É, total, total. Então é É isso, é muito para as mães. interessante isso, porque a gente consegue ver realmente mudança Uhum. na criança quando a mãe tem essa consciência ou essa percepção, ou passa um pouquinho o tempo e a mãe consegue ter essa tranquilidade, essa rotina de se cuidar, de olhar para si mesma e ficar mais tranquila, ela percebe que as coisas fluem mais fácil, que a Uhum. criança sente isso também, né? Então, isso a gente consegue também na consulta mostrar, tá vendo? Ó, você se cuidando, cuidando de você, você cuida também dela, né, nesse sentido. Ela sente que você tá segura, ela sente que você tá tranquila. Então, ela consegue ficar tranquila também. E o relaxar, por exemplo, que essa questão da cólica aí, que é muito frequente, né? Tem muita. Muitas vezes eu penso que existe uma cobrança muito grande da mãe com ela mesma e das pessoas, né? Como a gente falou no comecinho da live, mas assim, de agora o bebê dormiu. Então eu tenho, sei lá, 1 hora para limpar a roupa, pegar a roupa dele e lavar, que eu acabei de trocar, jogar a fralda, fazer, dar uma limpadinha aqui na casa, uma organizada. Eu preciso fazer alguma coisa para eu comer, para o meu marido comer. E se alguém chegar para visitar, eu preciso deixar tudo em ordem. Então, esse controle que ela acha que precisa ter nesse momento traz essa tensão. Então, talvez também seja esse aceitar com amor que essa bagunça é a bagunça que está representando todo esse amor, toda essa novidade, o bebê ele vem bagunçar, mas é uma bagunça boa, né? Não é uma bagunça no sentido pejorativo, né? Ele vem bagunçar a nossa vida, ele bagunça nosso sono, ele bagunça a nossa alimentação, ele bagunça o sexo, ele bagunça a casa, ele bagunça. Mas, né, não tem como você ter uma casa, às vezes a criança já não é um bebezinho recém-nascido, ele é um pouco maiorzinho, você entra em casa, vai ter brinquedo espalhado, vai ter pelo menos um canto de brinquedo, um lugar, né? E é isso, que a alegria da casa é aquela Ah, criança, né? é Então, é relaxar com essa situação também de aceitar, né? Olha, é um momento novo, minha casa não é mais a mesma, eu não sou a mesma, eu não consigo ficar maquiada 24 horas por dia, eu não consigo ficar, sabe, com a mesma disposição. Eu durmo, meu filho dorme, eu durmo.
Mas e a comida do seu marido? Mas a comida do seu marido? Ai, meu marido é meu parceiro e a gente se ajuda aqui, É sabe? isso, Então, é tentar ter esse relaxamento, né? não tenha dúvida. Olá, E é isso. a Má Antunes falou, é a melhor bagunça da vida, não é, Má? Olha lá, tá vendo? É a melhor bagunça de todas, né? E é isso que vai deixar ela mais tranquila para conseguir fazer as coisas, né? É o nosso apoio, né? Eu acho que é isso. A gente tá junto, ter uma rede de apoio, ter pessoas que conseguem apoiá-la nesse sentido de falar, tá tudo bem, é normal, é assim mesmo, e isso vai melhorar, sabe? Tipo, e você vai São aprendendo. fases, né? E você vai aprendendo a se adaptar a isso, você vai aprendendo a fazer as coisas nesse horário, nesses horários. Então, eu acho que é esse acolhimento que elas. Que eu acho que não é só mãe de bebezinho, tá? Eu acho que é toda mãe precisa de um acolhimento em todas as fases da vida. É o que a gente tá falando, assim, né? A mãe É, que tá no pronto-socorro com uma criança de 6, 7 anos com dor na barriga, ela também tá pedindo ajuda. Ela com também tá certeza. pedindo um olhar, uma escuta, né? Ela também tá precisando que você oriente, que você fale alguma coisa. E assim como a mãe do adolescente, a mãe de, né? As É. mães querem esse apoio, E porque os é isso. pais, né? Porque hoje em dia tem pai muito mais presente, Sim, né? Então, sim, desculpa, falei de mãe, mas eu falo não, de. é que a gente realmente estava falando. E aí, doutora, eu quero te pedir para compartilhar com a gente um pouco dessa fase da adolescência, né? Que é a criança que já é um pouquinho maior, mesmo até fazendo um paralelo aqui. Na psicanálise, a gente estuda muito e percebe depois na prática que isso faz todo sentido. A criança mais novinha ali, desde que nasce até uns 7 anos, tá criando aquela parte da psique dela mais emocional. E a partir dos 7 até uns 14, um pouquinho antes dos 15, ela está criando uma parte da psique mais racional, né? A grosso modo, assim. Então, ela absorve muito mais a mãe ali no começo e numa segunda etapa muito mais o pai, que é aquele que põe para o mundo, que normalmente orienta para a carreira, enfim, tem bastante coisa bacana. A gente aprende isso também bastante com constelação, enfim. As terapias, as teorias se complementam, né? Muito engraçado. E aí, essa parte da adolescência, que é uma parte que também traz um monte de desafios, um monte de dúvidas e tudo mais, é onde aquela criança, criança adulta ali, ó, fica ali no meio, Fica no meio. Mas traz sabe a que. energia muito mais forte do pai. Então, ela É, reflete muito mais o que o pai está sentindo nesse momento. Isso é legal, muito interessante. e você sabe que essa fase é uma fase em que, ó, só para falar, porque ali não sabia, mas tem uma especialidade da pediatria que cuida só de adolescente, chama E ebiatria. É para tirar esse estigma de pediatra, porque adolescente não vai no pediatra. Primeiro que é, adolescente não vai no médico, principalmente no pediatra. Ah, você acha que eu vou no pediatra? Então tem essa subespecialidade que é a epiatria. E uhum. cuida dessa fase de transição, fase de mudança, fase de enfrentamento. Eu acho que é uma fase que realmente precisa ter especialistas. Por quê? Pediatra que, né, o pediatra geral não gosta dessa fase porque é muito revoltado. O adulto, o médico da clínica médica fala: não atendo adolescente não, muito não gosto. E aí eles ficam nessa meio. Se a gente for até pensar em pronto-socorro, até tem alguns lugares, isso muda muito, tá? Mas até 14 anos passa na pediatria, 14 anos Pediatra. já vai para o adulto. Então nem eles sabem para onde que eles vão, né? É uma fase, é isso, né? É de mudança de hormônio, é mudança de estilo, é mudança de comportamento, é mudança de paradigmas, é mudança do corpo mesmo, o corpo começa a mudar.
pensamentos. Aí Então, eles já têm idade para ser responsável por um monte de coisa em casa, mas não tem idade para sair sozinho para ser responsável por algumas tomadas de decisão. Aí dá um chute na cabeça, né, doutora? Como é exato. que faz? A gente, Eu sou o ônus, mãe, eu sou o ônus. Eu sou bom para fazer tudo agora. Agora eu posso tudo menos a liberdade que eu gostaria. Como a é que é mesma, isso? a mesma coisa, ao mesmo tempo que fala, não, você não tem idade para sair. Mas aí quando ele fica no quarto o tempo inteiro dormindo, você já tá grandinho pra ficar aí o tempo inteiro. Não, eu tô grandinho ou eu tô, né? Não, Ninguém sabe, na verdade. O desafio é é. para a mãe, é para o pai, é para todo mundo, né? E E é quais são os isso. sintomas mais comuns que você encontra nessa fase, doutora? Diante disso tudo que a gente falou, né? Desse turbilhão de coisa que acontece, eles têm muita questão de ansiedade. Muita ansiedade, muita briga interna, porque é isso, né? É difícil lidar, é uma fase em que os pais também estão se adaptando, tem relacionamentos externos, né? Então, relacionamento com amigos, os grupos, eles gostam muito de andar em grupos e eles precisam de grupos, né? Então, isso forma, Identificar, né? eles formam também a personalidade deles em relação a isso. E isso vai tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Isso pode ser bom, mas pode ser ruim também, porque a gente já viu que agora pandemia diminuiu um pouquinho, mas lembra até 2 meses atrás teve o desafio do cabeça rachada, né? É. De passar a rasteira e as crianças caírem. E assim, se você não tiver né, consciência do que tá, do que tá fazendo, vai na onda porque é os amigos, né? E aí, quais são as Então, principais queixas quando eles chegam lá e falam, doutora, tá doendo o quê, né? Como que é isso? dói, dói. Tem muita queixa de cefaleia, de enxaqueca, dor de cabeça. E tem muita coisa tem Ah, ansiedade, na verdade, não é uma queixa. A gente observa, né? Porque eles não vão chegar e falar, tô ansioso. mas os Mas pais que comentam, né? os pais e até a atitude deles mesmo, né? O jeito que eles falam, que eles fazem e durante a anamnese a gente consegue ver. E infelizmente, tem bastante cutting, né? A gente vê bastante cutting, que é autolesão, braço, pernas e tudo mais. Então tem Ah, bastante. Tem bastante. Isso, assim, a parte do corpo é uma coisa que eles reclamam bastante. Por quê? É o que a gente fala da geração de agora, de olhar para o Instagram cheio de filtro, cheio de Photoshop, cheio de coisa bonita e eles se comparam e se acham, né? Tipo, tem essa sensação também, né? De não estar adequado, então não gosta do corpo, se acha gorda, se acha feio. E tem as espinhas, porque tem mesmo, é da fase, é normal, começa a ter cheiros, né? Então tem mais cheiro em axila, tem chulé. E muda é tudo. é assim, né? Tipo, isso causa muita procura, assim, na consulta com a pediatria, sabe? A questão da enxaqueca é interessante, porque a dor de cabeça em si, ela é quase que uma fobia em relação a autoridades. Então, os pais desse adolescente, mais especificamente o pai dele, deve ter vindo de uma família muito autoritária, em excesso, e ele não suporta essa autoridade. Então, ele tem fobia a qualquer coisa. Então, assim, ele tem dificuldade em lidar com contrariedade. Sabe aquela pessoa que não pode ser contrariada? Então, essa pessoa que vem de uma educação assim, muito rígida e autoritária e que determina as coisas e não tem flexibilidade,
Esse pai que sofreu muito com isso tende desenvolver um padrão de comportamento que tem dor de cabeça com constância ao sinal de qualquer de qualquer contrariedade, né? Então ele sentiu a autoridade dele ameaçada, né, ou contrariada, ele sente essa dor de cabeça. E normalmente quando ele tem um filho adolescente, o filho adolescente passa a sentir essa dor de cabeça, então, porque ele é o radarzinho ali do pai, né? O para-raio do pai. O outro aspecto que você falou, que é a ansiedade, ele vem muito, e aí talvez você tenha notado até nas consultas, às vezes, porque dependendo da fase, os pais talvez ainda estejam, ou você conhece os pais e tudo mais. Essa ansiedade do adolescente, ele vem do pai intolerante, inquieto, sem paciência. Sabe aquele pai que cobra muito? Tipo assim, cobra os deveres de casa, cobra a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de... Senta desse jeito, menino. Senta não sei o que lá, filha. Fecha a perna, faz não sei o que. Blá, blá, blá. Essa cobrança muito forte e intensa dessa pessoa muito agitada, esse pai, no caso, por causa da adolescência, se tiver esse aspecto da ansiedade na criança menorzinha, então estamos falando do aspecto da mãe, tá? Do comportamento da mãe. Mas quando ele acontece na adolescência, esse pai tem esse perfil. Esse perfil agitado, esse perfil que cobrador, né? Então, se o seu filho está passando por isso, é importante você falar, opa, deixa eu ver se de repente eu não falo com uma forma mais amável, de uma forma mais carinhosa, uma forma mais afetuosa, porque com certeza esse pai aprendeu e viveu dessa forma e ele tá fazendo o melhor dele, né? Porque, tá vendo? Ó, eu sou um homem responsável, sou um homem trabalhador, eu sustento a minha casa, eu cuido da minha família, eu sou decente e eu quero isso para os meus filhos. Então, ele realmente está fazendo o melhor dele. Mas com esse entendimento, esse esclarecimento, ele tem a oportunidade de dar uma alterada nesse padrão de comportamento. Soltar um pouco, não ser tão rígido, né? Não ser tão acelerado, né? Vamos conversar mais devagar. Porque é engraçado, né? O time do adolescente é muito diferente do nosso, né? Então, é engraçado. Falou, filha, vai tomar banho. Mãe, eu já vou, mãe. Então, se eu não falar, filha, tem que tomar banho até... Se eu falar só, tem que tomar banho até às 8, 7h59 ela levanta e vai. Mas você não falou até às 8, entendeu? Então, é a forma deles, né? Isso é um foi desafio, né? E foi o combinado, não foi? Então, ser um pouco flexível com a forma... Eles são diferentes, né, do adulto. Eles estão em outra fase, eles estão se adaptando a outras coisas. E não só por isso. É importante que cada um tenha a sua individualidade, né, doutora? É rico isso. Você ser você e não ser sua mãe. Você ser você e não ser seu pai. É muito rico, né? Então, esses aspectos que você falou. E até a autoagressão, né, a mutilação, que infelizmente tem aumentado com muito o aspecto, o percentual, né, dessas ocorrências estão muito grandes. Ele tem a ver aí com a pele da gente. Eu até falei na live lá da doutora Lívia, que é a dermatologista, né? A pele da gente, ela representa a nossa individualidade. Ela demonstra, assim, a minha separação entre a minha individualidade e o mundo, né? E a forma como eu me comunico para o mundo, entendeu? Então, quando eu machuco a minha pele, eu tô com raiva porque eu tô sentindo que a minha individualidade está sendo ferida, está sendo, sabe? E aí isso deve estar acontecendo em algum aspecto dentro dessa família, entre os pais, com o pai, com a mãe, aí depende aí essa idade, esse contexto. E até com ele mesmo, né? Essa briga interna do que tá se passando com ele, com os amigos. Conflito, né? É o O conflito. conflito do que eu faço, do que você faz e querendo ou não, é o que todo mundo faz, né? Os amigos também fazem isso, e então isso vira ok. E entendo que isso não é uma tentativa, eles não estão fazendo para tentar acabar
com a própria vida. Não, é longe disso, assim. Claro, isso é para chamar para uma forma de sentir dor e com a dor sentir prazer. E isso tem que ser observado, né? Eu acho que isso tem que ser cuidado, para que isso não seja repetido e que ele consiga sentir prazer fazendo outras coisas, né? Porque no final, quando eles falam que fazem, dói. Mas não dói? Dói. Mas e Dói aí? muito, né? Mas E aí? Mas mas era eles assim, dizem que essa dor, mas eles dizem que essa dor é menor do que a dor que eles estão sentindo internamente. Eles não sabem, eles não têm recurso para lidar com aquela dor interna, não sabe o que faz, não dá conta. E aí essa dor quem que dá é conta? física, né? Não conseguem extrair. É isso que a gente está falando, né? O que a gente falou da mãe, o que falou, precisa extravasar. Precisa falar com alguém, precisa, né? Tipo, de alguma forma colocar isso para fora, com alguém que entenda, com alguém que saiba, não é nem entender mesmo, é saber como trabalhar com isso. É direcionar essa energia para as coisas que vão fazer bem para ele, né? É Uhum. direcionar essa vontade de autoconhecer ou sentir ou alguma coisa para pro bem, né? Eu acho que É, é mais. exatamente. Não é reprimir essa energia, né? É, É pôr pra fora, você falou tudo, é isso aí. Então vai fazer um esporte de intensidade, né? De exato. Vai fazer o que luta, gosta. de corrida, né? Coisa que traz essa sensação de extravasar, né? Ó, Exatamente. o Rodolfo aqui, Rodolfo Castilho, tá perguntando pra gente se a tatuagem é similar, né? A Olha, tatuagem é similar, tá? Aí, falando pelo lado aí da parte integrativa adoro. e da análise, né? A tatuagem, ela nada mais é do que uma necessidade que a pessoa tem de se expor para o mundo. Ela quer se expressar e ela quer falar e passar a mensagem dela com aquela tatuagem, né? É. E muitas vezes, por isso que muitas vezes a pessoa faz uma tatuagem depois de algum tempo ela quer apagar, porque ela já passou daquela fase, aquilo já não faz mais sentido. Então, é uma forma meio de que rebelar. Ela é uma certa rebeldia no sentido assim, eu quero que todo mundo saiba que eu penso isso e eu sou isso, né? Então, eu quero que fique claro que é aquela mensagem que eu penso, que eu acredito, entendeu? Mesmo que seja inconsciente. Normalmente é. Normalmente é. Gente, Ah, eu acho esse símbolo tão bonito, vou fazer. Né? Eu acho esse nome tão bonito. Você sabia que o nome, isso aí é uma coisa super engraçada. Sabia que o nome que a pessoa tatua, quando a pessoa tatua um nome, uma inicial de alguém, ela tem conflitos com essa pessoa. Ela pode eita, amar, não é que não ama, não é que não ama. Ela ama, normalmente é a pessoa que ela se relaciona muito, né? Muito próximo, pai, mãe, filho, namorado, marido, esposa. Então é sempre pessoa que realmente tem um sentimento, tem um amor, mas é pessoa com quem tem muito conflito normalmente. Olha que interessante. É muito legal, né? Porque é inconsciente. É isso que você falou, doutora. É inconsciente. e todo mundo que faz gosta dessa dor. Gosta. Gosta, fala, quero mais, dói, mas é bom. E é muito louco isso, É porque. engraçado que a minha filha, que tem 13 anos, né? A minha família sempre, meus pais, assim, né? Sempre reprimiram muito esse negócio. Tatuagem não pode, que tatuagem é coisa feia, maltrata o corpo. Aí tem muita gente na sociedade que ainda fala que é coisa de bandido. Então tem um monte de preconceito. E os meus pais tinham muito preconceito. Minha filha cresceu muito perto deles, né? E aí o meu irmão foi lá e fez. E aí meus pais falaram. Aí meu sobrinho foi lá e fez. Aí eles falaram. Aí eu fui e fiz. Aí eles falaram. Aí a minha filha começou a fazer, riscar o braço, entendeu? E eu incentivo, porque ela faz de caneta, canetinha e tal. Às vezes eu ajudo, né? Desenhar, né? Hã? E ela gosta de desenhar. Ela é uma desenhista assim nata, é um negócio impressionante. Então ela se expressa. Às vezes ela fecha o braço, a mão, aí ela começa a fazer no outro braço e tal. Outro dia eu olhei pra ela, ela tava muito engraçada. Ela tava com as bochechas, a testa e os braços assim. Na testa ela fez aquele raio do Harry Potter, porque ela é apaixonada por Harry Potter, né?
Então, e deixa se expressar, ainda mais que ela tá fazendo assim, nesse momento, né? Que é visceral e que tudo muda. Então, um dia ela faz uma coisa, lava, no outro dia ela faz outra coisa. É uma forma de se expressar. Mas a tatuagem é essa mensagem que a gente quer passar para o mundo, né? É E, engraçado. e assim, eu acho que é legal para quem tem adolescente, conhece ou né, tem algum contato, é interessante ouvir o que ele tem a dizer, assim, perguntar para ele o que está acontecendo e que isso seja uma rotina, independente do que vai falar. Não Uhum. esperando a sua resposta. Não com a sua expectativa do que ele fale. Então, muitas vezes a mãe pergunta: como é que você tá? E a mãe espera que ele responda tudo. Nossa, hoje o dia foi assim, 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 eu fiz isso, eu tô sentindo isso. Ele vai falar: tô bem. Ah, legal. Tá bom. Ó, tô aqui. Tá bom? E tudo bem. E passou, e foi. No outro dia, a mesma coisa. Tudo bem? Como é que você tá? E é uma pergunta genuína. Não é tipo, como é que você tá? E vai fazendo as outras coisas e tal, não sei o quê, e É. pega e faz. Não, é de verdade. Como é que você tá? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Não, não, tô bem. Não Então tá é bom. bem olhando para o celular, né, Fernanda? Não, Isso é não, muito. Infelizmente, isso fere eles. sem dúvida. Isso Porque é fere. mais um. Eles Isso é estão mais. sabendo. Eles estão sabendo que você não tá ali. É, Eles... total. Ó, a Silvana Vidói fez uma pergunta. Legal falar sobre isso na constelação. Pode representar algum excluído. Faz sentido a quem se nega essa Olha que questão, né, da tatuagem. É legal. verdade, porque às vezes a pessoa tá ali, né, querendo mostrar e falar, e é aquilo, não tem consciência. É inconsciente, com E aí, certeza. é que você falou, né, doutora? Se você se coloca à disposição, alguma hora sai, né? Ou E, é, aquilo, na verdade, já saiu através daquele desenho, né? E é e o aí, seu acolhimento daquilo, né? É aí que tá, exatamente. não aquela repressão, né? Ah, essa sujeira, olha o que você fez, mancha tudo a roupa, né? Quer dizer, aí não posso me É. expressar. E é a mesma coisa voltando lá atrás para as crianças menores, né? Aquela criança de 8 anos que está com a dor na barriga, é perguntar e tentar olhar para essa criança como uma criança e que precisa, né? É o que a gente está falando, é ouvir atento os sinais que ela está dando. O que ela está precisando, quais são as necessidades dela, né? E estar disponível, estar ali presente de verdade, porque é isso, né? Eu acho que nós somos espelhos. A gente sempre ouve isso. Eu sei que parece clichê, parece que, já ouvi isso, de novo. Mas é verdade, né? Eu acho que até nossa formação toda do nosso psique, a gente imita os pais, a gente imita as pessoas, então a gente até pode, uma outra oportunidade, falar sobre isso. Eu acho que é um assunto para mais uma live aí. Mas eu acho que é importante para a gente entender essa dinâmica familiar, sabe? Essa Uhum. dinâmica da criança e incentivar a criança a falar. Mamãe, eu quero. Você pode brincar comigo? Brinca comigo um pouquinho? E aí perguntar, e nosso papel como médico, como pediatra, como terapeuta, como profissionais que estão apoiando a mãe e essa família, é orientar e falar para a criança se expressar. Pede. Quando você tiver com vontade de alguma coisa, pede. O máximo que ela vai falar é não. Não, agora não posso. Mas você mostrou o que você quer. E isso é válido. É, Isso é válido. Porque é, você vai e aí você aprender tá falando de a se duas coisas, né? pedir. Você tá falando de duas coisas. Você tá falando que você tá estimulando ela a se expressar, ensinando a entender que às vezes é sim, às vezes é não, né? E é Exato. diferente do generalizar. Às vezes a gente no dia a dia acaba generalizando.
Então tá lá fazendo uma comida e a criança tá correndo pra lá e pra cá. Mãe, posso você falar? Não. Mãe, agora não. Mas mãe, né? Às vezes a pessoa não ouviu exatamente, sabe? Assim, no bolo já vai falando não porque ele quer aprontar. Tipo, né? E é importante isso que você falou, é muito importante. Ouvir, olhar no olho, né? Sabe, aquela. Não tratar a criança como se fosse. Como se ela não soubesse de nada. Criança Exato. não tem vontade. Criança não tem vontade. Criança nunca é incluída, né? Não é incluída na conversa, não é incluída para assistir um programa, ela não é incluída em nada, né? Então ela realmente ela não tem maturidade para decidir e definir as coisas, mas Exato. ela desde que ela existe, ela é um ser que deve ser considerado, né? Isso faz E muita diferença para ela, né? sem Oi? dúvida. Deu uma travadinha, mas Sim. voltou rapidinho. Doutora, a gente tem 9 minutinhos aí. E eu queria Ótimo. ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida e também comentar que quem quiser entrar em contato com a doutora Fernanda, tem aí os contatos dela no seu Insta, não tem? Fer, como Tem. é que tá? Tá aí em cima também de doutora.fernanda pediatra. Tá legal. E, Lá dá para e te chamar para marcar uma consulta, para falar com você, tem, dá para ir por lá. tem, pode mandar no direct, pode mandar mensagem no link que tá lá. E no que precisar, pode Legal. entrar em contato. Muito Eu queria. legal. Também quero avisar para quem Não, pode só falar. vou avisar aqui, para quem não assistiu a live inteira, ou para quem sabe de alguém que ia gostar de ter assistido, que é importante essa mensagem, vai ficar disponível nos stories, no meu e no da tutora também. Depois eu vou disponibilizar lá no YouTube também, alinemorais.edh. Então, e lá no YouTube também tá cheio de conteúdo muito legal. Eu fiz alguns conteúdos específicos para quarentena, para quem aí tá passando por um desafio. Não, todos nós estamos, né? Todos nós estamos. Alguns de um aspecto, outro em outros aspectos, mas tem bastante dica prática lá, sabe? Exercício para tensão, a pessoa tem uma crise de ansiedade, então tem exercício rápido para você fazer uma descompressão na hora, sabe? Exercício você pode fazer em casa, no banheiro, na empresa, para depois que voltar aí, né, que vocês começarem as atividades normais, nós todos. Então, dá pra fazer no ônibus, dá para fazer no banheiro da empresa, no meio da reunião, a pessoa tá lá que se desestabiliza. Então, tem muita coisa bacana. Ó, a Anice falando, vou aplicar as dicas das minhas crianças de 40. Isso, isso. Você sabe, né, Anice? Você sabe que todos os nossos conflitos emocionais vêm da nossa criança mal resolvida, né? Então, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Anice. Antunes falando, obrigada pela live maravilhosa. Obrigada a vocês, gente. E se depois da live também vocês tiverem mais dúvida, podem acionar a mim e a doutora Fernanda para perguntar. A gente está à disposição, tá? Olha lá, tomara que tenha mais. Gente, se vocês quiserem, Manda deem sugestão de assuntos que sim. vocês têm mais dúvida, que vocês gostariam que falasse mais. E o que tiver mais busca, mais pedido, a gente volta e faz específico para esses assuntos. Sem Né, dúvida. doutora? Eu gostaria de deixar o meu carinho, em especial, a todas as mães aí que estão nessa quarentena doida, louca. Verdade. Muito desafiador, sempre foi. Ser mãe é muito desafiador, agora mais ainda. Mas parabéns. Sintam-se acolhidas, sintam-se parabenizadas e vai passar. Isso vai passar. Eu acho que As fases passam muito rápido. é o melhor que a gente pode fazer. É estar aqui, é passar informação de qualidade, é dar apoio e dizer que estamos aqui. Vamos continuar aqui para o que precisar. É isso, é isso. E quando a gente prioriza eles, né, nesse momento,
quando eles são, principalmente quando acaba de nascer e um pouquinho depois, que é uma coisa, uma fase que demanda muito mais atenção, né, ali, de toda hora, né? Quando a gente fala, eu vou dar atenção para ele, eu vou sentar com ele no chão e brincar, ao invés de lavar aquela louça, né? Eu vou usar uma roupa confortável e enrolar e me sujar, ao invés de ficar impecável o tempo todo. A gente está dando importância para essa criança e ensinando ela que isso é importante. Quando a gente fala para ela, espera aí, que a louça é mais importante, espera aí, que a minha roupa, que meu cabelo, que outras coisas são, a gente está ensinando isso para eles e eles vão fazer igual a doutora falou, eles vão repetir isso na vida deles. Os valores deles vão estar nos lugares errados. Então, a sua atenção, o seu olhar, o seu carinho é mais importante. Eles vão ser mais acalentados, mais fortalecidos com isso do que te olhar e falar: nossa, como minha mãe é limpa. Nossa, como o meu pai é muito trabalhador. Nossa, entende? Isso é lógico que é importante. São valores que a gente ensina. Mas o seu afeto, o seu carinho, vindo antes, você vai criar seres humanos que vão priorizar outros seres humanos e não as ações, né? É verdade, não tenha dúvida. Né? Ó, a Heloísa falou, não se culpe, sempre fazemos o melhor, sempre a intenção é a melhor. Verdade, Elo! Estamos juntos nessa aí, né, Elo? Muito bom, gente. Ah, Eriquinha. Gente, então é isso. Obrigada. Adorei. Obrigada, doutora Foi Fernanda. ótimo. Obrigada. Obrigada a todos Salva e a vocês. gente volta aí para falar. É isso. Vamos fazer, eu vou lançar aí no meu Instagram uma enquetezinha perguntando alguns assuntos, dando algumas opções. E o que vocês quiserem que votarem mais, a gente volta falando para vocês. Tá bom? Legal. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.